Bom, agora eu vou dar uma rápida pincelada na situação econômica, fazer uma reflexão econômica com vocês. Não só falar aqui do Brasil, mas tentar dar um curto espaço de tempo, uma visão bem global, tentando ser um pouco didático, vamos ver se eu consigo chegar lá. A dívida pública brasileira, 2,8 trilhões no fechamento do ano. Se vocês consultarem um site do Tesouro, mais ou menos 40% dessa dívida vence em 2 anos. A arrecadação do governo, eles dizem assim, a dívida é tantos por cento do PIB, mas o governo não tem PIB, o governo tem um percentual do PIB, que é a arrecadação. A arrecadação do governo é 1 trilhão e 300, digamos. Como pagar essa conta? Tem como pagar? Quer dizer, o que a gente vive é uma situação em que nova dívida, mais dívida, a dívida só vai aumentando. Até quando? Bom, aí vamos seguir um pouco disso. Dilma contraria Levi e propõe que a meta fiscal seja 0. Imagine eu chegar e dizer para vocês que o segredo da administração financeira familiar correta é gastar mais do que se ganha. O governo trata disso. O governo pensa assim. Diferente de nós que não temos uma máquina para imprimir dinheiro em casa, o governo tem. Então o governo acha que é bom gastar. Isso dá poder para ele, na verdade. Mas o que acaba acontecendo no meio dessa história toda, a gente sabe. Inflação e assim por diante. Dilma disse que CPMF é a melhor solução. Então a solução sempre é essa e nós ainda estamos presos nessa visão de que mais e mais impostos vão ser solução. Vocês devem ter visto aqui no Rio Grande do Sul, fábrica da Souza Cruz, acho que em Cachoeirinha fechou, não tem condição, não vamos aguentar, e assim por diante, assim outras empresas. A gente vai criando uma situação cada vez mais complexa, que lembra o livro da Ayn Rand, chamado Revolta de Atlas, não sei se vocês sabem desse livro, mas é um clássico lá acho que é da década de 50, em que ela constrói um livro, em que a história é o mundo em que as pessoas vão cansando desse estado que tem essa absoluta ganância e quem quer produzir de fato procura se afastar disso. Essa aqui para mim foi campeã, quer dizer, a gente vê que governos gastam demais, as pessoas estão endividadas, qual é sempre a solução? Espera aí, estamos gastando demais, como vamos resolver isso? Vamos gastar mais ainda. Eles dão mais do mesmo remédio que não dá certo para a solução do problema. E aí a gente vê, por exemplo, o caso da FGTS. Tenta explicar isso para um funcionário que comprou o Minha Casa Minha Vida. Ele não acha que o empresário é que fez o depósito para ele. O dinheiro foi o empresário que depositou. Mas na cabeça dele foi o governo que deu Minha Casa Minha Vida. Só que esse dinheiro que podia ter chegado direto na mão do empregado, ele podia ter feito uma escolha racional do que ele ia fazer com esse dinheiro, obrigatoriamente ele teve que mandar para Brasília, para o governo aplicar por um rendimento que não dá metade da inflação. Não dá metade da poupança, nem metade da inflação, é muito menos que a inflação. O investimento do FGTS dava menos que a poupança. Para daí dizer que depois você vai poder pegar um dinheiro emprestado no banco, que você não precisaria se você tivesse esse dinheiro na mão, por uma taxa de juro bancário, tendo o seu dinheiro, vamos lá, 2,8 trilhões de dívida. Quanto é que a taxa de juros no Brasil? Rumando 15%, façam as contas, nós vamos beirar 500 bilhões de juros de dívida anual. 500 bilhões. Só que o problema é o seguinte, não se paga isso. Só se rola isso, na verdade. Não tem nem o superávit primário, que seria a poupança para pagar juro. A gente conseguiu um milagre de criar um superávit negativo. Quer dizer, a gente só está conseguindo rolar essa situação enquanto, de fato, a gente conseguir alguém que compre o título público. E isso é um dos fatores que eleva a nossa taxa de juros. Por quê? Porque o risco é muito grande. Então, eu, de certa forma, brigo contra, tento ser uma voz que trabalha no sentido contrário a esse tipo de discurso. Porque, na minha opinião, o grande problema, a raiz dos problemas está no Estado. Aqui eu peguei uma reportagem do ano passado sobre a reforma da Previdência. A gente só faz remendos de reforma da Previdência. De novo, esse quadradinho aqui. O que é esse quadradinho? Esse quadradinho é o Chile. Olha como a Zero Hora tratou a reforma no Chile. O que aconteceu no Chile? Lá para a década de 80, início da década de 80, Milton Friedman, que era é a minha maior referência em termos de economia, promoveu, ainda à época do Pinochet, reformas liberais que privatizaram o modelo de previdência chileno. Então é o seguinte, cada um forma a sua reserva, cada um faz a sua. Excelente, porque hoje o que a gente vive no INSS é um modelo de pirâmide. Você está botando, você nunca vai bater lá na porta para pedir de volta. E você vai receber algum valor que foi um cálculo que fizeram lá, mas via de regra é para bancar em especial o setor público. O que eles colocam aqui, ó? Parte da população recebe o piso. Quem contribuiu mais ganha de acordo com o que acumulou. A medida resultou em redução da cobertura e em dificuldade de acumulação para financiar uma aposentadoria mínima por parcela relevante dos trabalhadores. A medida dificultou ou as próprias pessoas é que não fizeram a poupança?
Aí eu fui ler mais, fui pesquisar mais, e o que se tem é o seguinte, que mais ou menos 50% da população fez a reserva necessária. E aí isso quer dizer que o modelo de previdência chileno não foi um sucesso. Na minha opinião, foi um enorme sucesso. Se essas outras 50% tiverem algum auxílio mínimo, mas de fato aprenderem a lição, quem sabe na próxima geração a gente chega em 70%, 80%. Mas eu pergunto para vocês, no Brasil, quantos por cento de fato o INSS, o setor público, consegue atender? Só quem está no setor público. Não estou falando mal de quem está no setor público, quem entrou lá. O direito dele foi lá e passou, ok. Mas as regras beneficiam muito a muito poucos. E isso é o setor público trabalhando por desigualdade. Então o que a gente tem num modelo privado, na verdade, é que ele não vai resolver simplesmente tudo, porque justamente ele vai transferir a responsabilidade para os indivíduos. E a gente tem que cobrar isso mesmo. Esse é o caminho. O indivíduo tem que ser mais responsável. Aí o que a gente tem no Brasil? Vocês olham essa tabela aqui, isso saiu também na Zero Hora. O Brasil, com a idade de aposentadoria média, ainda é muito mais baixa do que outros países, tipo Austrália, Alemanha, Suécia, assim por diante. Agora tenta, que nem a Dilma disse, agora o pilar da salvação de uma reforma é, vamos fazer de fato uma reforma da Previdência para valer. Não consegue, não tem força política para fazer. E outra coisa, não é só o setor privado que tem que atacar, chega a atacar o setor público e privado e assim, rasgar de cima a baixo todo mundo. Agora todo mundo é igual. Vamos criar uma transição para um modelo privado e tudo o Estado vai dar uma assistência mínima, o resto cada um faz por conta. Mas como fazer isso se o esquema de pirâmide depende de mais dinheiro entrando? Muito difícil. Então a gente está realmente numa sinuca de bico. O fato é que essa situação ela é insustentável. Quando isso vai estourar, é impossível dizer, mas vai estourar. Aqui uma outra coluna, essa do Luiz Fernando Veríssimo, agora para trazer para vocês um pouco do cenário global. Ele faz essa coluna e o Luiz Fernando Veríssimo tem uma veia muito forte para o lado socialista. Então, de novo, o quadro amarelo é o que eu coloquei ali do lado. Tá? Porque nos Estados Unidos agora que está acontecendo que a esquerda americana tem um candidato que é declarado socialista, convicto, Bernie Sanders. E esse cara está sendo muito forte, em especial com jovens, o que me choca. Os jovens acostumados com o mito do almoço grátis. Acham que o Estado tem dinheiro que pode pagar tudo. O que conclui aqui o Veríssimo no final da coluna é, se havia dúvidas sobre a legitimidade do socialismo, eu já começo por aí, na minha opinião o socialismo não é legítimo. Porque ele é um sistema que usa a força, a coerção. E é um sistema que, no mundo onde ele foi implantado, ele só gerou morte e perda de liberdades. Aliás, milhões de mortes. Mas vamos seguir. As credenciais de Bernie Sanders para fazer história na Casa Branca, temos agora o depoimento de Lloyd Blankfein, que numa entrevista acaba de declarar que a eleição de Sanders seria um momento perigoso para a América. Quem é Lloyd? É o CEO da Goldman Sachs, também conhecido como suspeita de sempre, quando se fala nas falcatruas financeiras. Ela ajudou a quebrar a Grécia e aparece com destaque no filme a grande aposta sobre a fraude bancária que abalou o mundo não faz muito tempo e ele está com medo de Bernie. Então eu olhei esse filme, chama The Big Short. Big Short é que nos Estados Unidos, a expressão short quer dizer que você está vendido. O Big Short são os caras que, no filme, nos Estados Unidos, nessa última crise imobiliária de 2008, operaram contra a maré. Na verdade, foram os especuladores. Quando houve o boom imobiliário nos Estados Unidos, por que ele aconteceu? O Banco Central americano, lá por 1920, um cara chamado Benjamin Strong, descobriu que podia manipular a taxa de juros e, com isso, incentivar o desenvolvimento econômico. Isso, na verdade, é uma aberração que os liberais não concordam. Como é que funciona a taxa de juros? A taxa de juros é o dinheiro no tempo. Então, se eu disser para você que em vez de te pagar 1 milhão agora, eu vou te pagar 1 milhão daqui a 10 anos, você vai daqui a 10 anos querer mais, porque tem um juro, tem o valor do tempo. Quando a gente coloca artificialmente juros para baixo, a gente está dizendo para o empresário que vale a pena investir, porque tem muita gente poupando. Porque se todos nós poupássemos, de fato o juro seria baixo. Mas se o governo artificialmente joga juro para baixo, ele está o quê? Estimulando o consumo, ele está ajudando a gerar bolha, está fazendo gasto, está gerando em algum momento inflação. E se ele não causar diretamente inflação, ele causa um aumento de preços de ativos e uma sensação falsa de riqueza. É o que aconteceu com o mercado imobiliário. E aí ele cria uma aberração a mais nessa história toda. E essa é a falha do filme, que o filme não mostra isso. Quer dizer, o setor público foi quem deu droga para o drogado, fez o drogado ficar feliz. E ao invés de botar o drogado para se recuperar, o que causa esforço e dor, disse pro cara, toma mais uma cervejinha, toma mais uma droga. E aí manteve o cara feliz por mais tempo, até que estourou. Porque vamos lá, imaginem que vocês queiram pegar dinheiro comigo para comprar um imóvel. Eu sou o banco. Eu lhe emprestei 1 milhão para comprar um imóvel. Eu tenho 1 milhão a receber.
Eles fizeram a chamada securitização dos títulos. Ou seja, agora 1 milhão que eu tinha a receber virou um ativo que eu posso negociar no mercado. O Ederson compra esse investimento. Esse recebível foi comprado pelo Ederson. Nessa hora o banco, eu de novo, tenho dinheiro para emprestar. Empresto para uma outra pessoa que de novo vai comprar no mercado imobiliário, de novo com taxas de juros baixo. E tudo isso foi gerando toda uma bolha que numa situação de livre mercado não ia acontecer. Por quê? Porque não tinha poupança. Se não tem poupança, taxas de juros não seriam baixas, isso não poderia acontecer. Então é uma grande falha quando se trata dessas crises, não se aponta de fato a culpa do Estado, se gosta de se dar a culpa ao capitalismo. E aí é um ponto onde a esquerda se agarra muito, né, de dizer que trabalha pela desigualdade. Não, mas veja bem, nós estamos num mundo cada vez mais desigual, com concentração de renda, mas a pergunta é por que isso acontece? E a grande culpa disso chama-se setor público, o Estado. Por quê? Vamos lá, primeiro ele não dá educação básica, porque não interessa, a criança não vota. Depois ele tenta compensar com cota alguma coisa, e não interessa. Interessam analfabetos funcionais, pessoas que não têm crítica. Então o Estado atua muito mal na educação. Depois, ele cria um monte de regras para empreender e para empregar. Então, por exemplo, eu hoje para contratar um funcionário tenho que pagar no mínimo R$ 1.500. Esse salário mínimo que se cria, ele vira uma barreira para uma pessoa menos qualificada que poderia entrar no mercado, se qualificar, até que o valor dela chegasse aos R$ 1.500. Na hora que se cria esse teto, se desincentiva uma pessoa a entrar no mercado, justamente mais pobre, que ele não tem esse valor. Até ele chegar lá, como é que eu vou contratar ele e dar esse valor para ele? Ele vai ter que trabalhar um tempo. Outra questão, bem-estar social. Quando o governo trabalha pelo chamado bem-estar social, ele privilegia em especial uma casta. Justamente aqueles que vivem mais, que ganham menores salários e assim por diante. Então o governo atua muito mal nisso. E o outro aspecto é a inflação, que é o imposto que atinge o mais pobre, que é culpa do governo. Então quando um funcionário está pedindo a reposição salarial, eu quero 15% por causa da inflação. Essa inflação já aconteceu, esse dinheiro a mais que passou a circular na economia, isso já está circulando. Ele só é o último a receber. Quem são os beneficiados? Aqueles que têm contratos com o governo. Então o governo tem sido grande, os governos, via de regra, mundo afora, são os grandes responsáveis, na minha opinião, pelo aumento da desigualdade. E olhem isso aqui, Banco Central japonês agora botou taxa de juros negativo. Quer dizer, mais e mais, o que esses caras estão estimulando? E vocês podem olhar bolsas mundo afora, topos, os valores estão bem altos. Pega esse dinheiro e vamos gastar, não tem por que poupar. E de novo, essas bolhas que saíram da Nasdaq 2001 para o mercado imobiliário 2008, hoje essa bolha é a bolha do endividamento soberano e dos ativos de bolsa em especial. Porque não, na minha opinião, de startups. Tá? Uber valer 50 bilhões. Na minha opinião, é um absoluto exagero. Mas tem uma farra de dinheiro circulando, porque em 2008 chegaram à conclusão de que circulou dinheiro demais, o que vamos fazer? Vamos botar mais dinheiro no mercado. E vai chegar uma hora que esses endividamentos soberanos vão se mostrar impagáveis. Aqui no Brasil são praticamente 3 trilhões, nos Estados Unidos são 18 trilhões de dólares. E os Estados Unidos, de novo, também gasta mais do que arrecada. Como vai pagar? Não vai pagar. A diferença dos Estados Unidos, e o grande benefício deles, a vantagem deles, é que diferente do Brasil, em que ninguém quer real, todo mundo quer dólar. Então eles conseguem imprimir dinheiro, empurrar para o resto do mundo e trazer produto praticamente entregando papel. Eles exportam inflação, eles têm uma condição muito vantajosa. Aí eu quero só aqui concluir com vocês, então, essa notícia que saiu recentemente, eu vi no Fantástico. O feirante vai lá, compra o produto e depois vende como orgânico para benefício pessoal e tem um lucro. O lucro virou o grande vilão. O lucro é uma validação de um processo, um sistema que tem propriedade privada, relação de trocas, e os preços se estabelecem, o negócio dá certo ou não dá certo. Mas o que a gente tem de grande problema, na minha opinião, é a falta de valores morais. O médico que vai lá e faz uma cirurgia desnecessária em alguém, botando a fraude para buscar um benefício pessoal das próteses, o problema não é o capitalismo. O problema desse cara são valores morais, é o não ter respeito com o próximo. E tudo aqui se tem a mania de dizer, tá vendo, o capitalismo deu errado. Quando o que a gente não vive é capitalismo. A gente não vive livre mercado, a gente vive uma terceira via, que é uma via de domínio do Estado. O Estado intervém demais. Prova é que mais de 50%, a gente fala, o juro no Brasil é muito alto, mais de 50% do crédito hoje é via bancos públicos no Brasil. Aliás, isso é um fator adicional de desigualdade, porque são subsídios que o BNDES escolhe a poucos, tá? E aí o que na minha opinião, então, impede a nossa condição de ascender? O Brasil tem aqui, esses dois primeiros problemas, na minha opinião, são os problemas culturais que a gente tem.
a gente tem um problema de vetor. Em outras sociedades, a pessoa tem uma preocupação maior do trabalho dela com os indivíduos. O que eu estou fazendo para ti? Eu só posso te dar, esperar alguma coisa de ti porque eu fiz alguma coisa para ti. O nosso vetor está apontado diferente. O nosso vetor está apontado o que os outros vão fazer para mim. Quais são os meus direitos. E a gente cria um modelo de incentivo que diz para a pessoa o seguinte: não tente enfrentar o sistema. O sistema é muito grande, muito complexo, inquebrável. Junte-se a ele. Então, se eu hoje sair daqui e for assaltado e formos para a delegacia, eu e o bandido, quem vocês acham que sai antes da delegacia? Eu ou o bandido? Bandido. O bandido sai antes do que eu. A gente criou todo um modelo de incentivo que diz para o cara, ao invés de eu apontar o vetor e pensar na sociedade, ó, o que eu vou fazer para os outros? Não, eu vou defender o meu. Vou defender o meu, é o meu direito e assim por diante. E isso vai um pouco desse aspecto, por exemplo, da Previdência. Quando a gente vai tratar das questões de Previdência, do que deveria o governo fazer, porque esses são os dois grandes estouros de conta pública, juros de dívida e Previdência. Não se consegue ter essa conversa sincera também porque as pessoas dizem, não, mas peraí, deixa eu defender o meu. É o terceiro grande problema, o Estado gigante. As pessoas acham que tem que pedir por mais governo, por mais solução estatal. Então, fica difícil, porque o Estado é aquela confusão. O governo não tem dinheiro. Onde é que vem o dinheiro do governo? Vem de impostos, de dívida ou de dinheiro impresso, que é a inflação. Ele tem que tirar de alguém antes para conseguir ter dinheiro. É o mito do almoço grátis. Como é que a gente pode resolver com um novo modelo de educação? Então, eu, digamos assim, estou tentando fazer a minha parte. Botar para fora projetos de educação que, com o passar do tempo, tentem trazer, pelo menos para algumas pessoas, uma visão de uma cultura mais empreendedora. Então, tem que ser uma educação, um foco na educação básica, deveria o Estado sair fora do resto, e um foco em educação para o mercado. Quer dizer, essa conversa de universidades com necessidades de empresas, isso tinha que conversar muito melhor. Facilitar as condições de empreendedorismo no Brasil é um inferno, eu sei porque eu tenho negócio. Contratar, demitir, mas em especial manter o negócio de pé. A quantidade de amarras burocráticas que a gente tem são lamentáveis, né? E a gente tem que gerar mais poupança. Num processo que tivesse um mercado de capitais forte, a gente poderia gerar poupança de longo prazo. O nosso mercado de capitais é uma vergonha, na verdade, ele virou um campo para pura especulação e jogatina. E aí, com o passar do tempo, a gente rumar para um Estado mínimo. Mas isso entra em uma série de aspectos. A gente tem hoje um poder excessivo em Brasília, tinha que criar uma transição para que mais recursos ficassem em município, Estado e menos em Brasília. Nós temos a situação contrária hoje. Não há autonomia do município e há um poder excessivo do governo central. Aqui a frase do Nietzsche, os homens inventaram o ideal para negar o real. Eu não me importo em desenhar um mundo preto e branco, eu tenho que dizer a verdade do jeito que eu acredito que ela é. Sem dizer que isso necessariamente seja verdade, é a minha verdade. O que eu quero estimular e o que eu procuro estimular nas pessoas é um pensamento crítico. A gente poder olhar as coisas e dizer, não, peraí, não vão aqui me usar para enfiar a goela abaixo a opinião sem que eu tenha a capacidade de discernir por